Salve galera, vamos lá dar a última revisada aqui na Física B, certo? Eu separei alguns assuntos aqui para a gente dar aquela última revisada, daquela tranquilizada aí antes da prova, tá? Para começar aqui, vamos ver uma coisa que a gente começou vendo lá na frente B, que são as leis de Newton, certo? Eu vou lembrar aqui rapidão a teoria das 3 leis com vocês, depois vamos fazer aqui um exercício bem rápido, só para a gente lembrar alguma coisa da força de atrito, tá? Então, quanto às 3 leis, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, certo? O que o Newton diz aí na lei da inércia? O que a natureza quer em relação aos movimentos? O que ela quer? Ficar em repouso ou em MRU. Em outras palavras, o que a natureza não quer? A natureza não quer acelerar, certo? Então a natureza está parada, quer continuar parada, está em MRU, quer continuar em MRU, certo? Na segunda lei, o Newton vai dizer para a gente como que a gente acelera um corpo, né? E como que a gente acelera um corpo? Com uma força resultante. Aí que vem a fórmula do F igual a ma. A força vai acelerar um corpo que tem aí uma certa massa, né? Quanto maior a massa, mais difícil de acelerar aquele corpo. Aí na força resultante é que a gente tem que analisar todas as forças que a gente já conhece, aí do peso normal, tração, atrito, e para descobrir qual é a resultante, ver se o cara está acelerando, se está desacelerando, ou se ele não vai acelerar, se ele vai continuar aí parado, MRU continuar na inércia, certo? Terceira lei, então, é a cereja aí no topo das 3 leis, a ação e reação, onde o Newton diz que nenhuma força está sozinha no universo, né? Para cada força de ação aparece uma força de reação instantânea, de mesmo módulo, direção, sentido contrário. Lembrando que nunca ação e reação vai estar atuando no mesmo corpo, sempre em corpos diferentes, né? Quem faz a ação que sofre a reação. A reação do meu peso lá no centro da Terra, a reação da normal está na superfície e assim por diante. Tá legal? Eu separei aqui uns slides aqui então para a gente sobre a força de atrito, né? Lembrando que a força de atrito aí classicamente tem como origem as irregularidades das superfícies, certo? A gente sabe que tem teorias mais modernas em que isso na verdade é eletromagnético, mas não tem problema a gente pensar aqui que são simplesmente irregularidades interagindo, certo? Força de atrito, lembra que não somente atrapalha o movimento, né? A gente está acostumado a pensar que a força de atrito está atrapalhando o movimento, mas muitas vezes ela ajuda, ela que acelera. Tá? O melhor exemplo é nós acelerando, nós caminhamos como? Fazendo uma força de atrito no chão, o atrito empurra a gente de volta, o chão nos empurra através da força de atrito. Tá? E é exatamente um caso que eu trouxe aqui para a gente ver, é exatamente o caso em que o atrito ajuda o movimento. A gente está muito acostumado com o atrito atrapalhando, certo? Além de ajudar e atrapalhar o movimento, o atrito ele é sempre contra a tendência do movimento, né? Caso o bloco esteja parado, o corpo esteja parado, mas tem a tendência de uma direção, de um sentido, a força de atrito é contra esse sentido. Tá? Antes de ver o nosso caso aqui, só lembrando que existem 2 tipos, a gente classifica aqui o atrito em 2 tipos, né? O atrito estático, atrito cinético, ou seja, quando as irregularidades estão encaixadas e você não consegue mover elas, nós estamos falando do atrito estático, ou seja, quando você tem um móvel muito pesado e você tenta movimentar ele e não consegue, o atrito do móvel com o chão é um atrito estático, certo? No momento em que você consegue vencer aí essa inércia dele, consegue colocar ele em movimento, as irregularidades estão movimentando entre si, elas estão raspando entre si, aí nós temos o atrito cinético. Tá? Então cuidado com o nome, né? Estático dá a impressão que é sempre que está parado e cinético é quando está em movimento, não é bem assim. O estático é quando as irregularidades não movimentam entre si e o estático é quando as irregularidades movimentam entre si. Então o nosso simples caminhar seria um atrito estático, né? A gente está em movimento, mas as irregularidades não, elas só se encaixam e saem. Se eu raspar o pé no chão, aí nós estamos falando do atrito cinético. Tá? Então, se a gente acompanhar o gráfico aqui, o atrito estático ele tende a crescer, certo? Porque você vai fazendo a força motora, o atrito vai respondendo com o mesmo valor e vai cancelando essa sua força motora. Ah, mas uma hora ele não aguenta, né? Você chega no valor máximo. Quando não aguenta mais, quando o corpo começa a movimentar, ele cai para um outro valor, que seria o atrito cinético. Pelo gráfico a gente percebe que o atrito estático ele vai crescendo, ele tende a crescer até um valor máximo, enquanto que o atrito cinético tem um valor constante, certo? Então quando a gente vai utilizar a nossa fórmula lá da força de atrito igual ao coeficiente vezes a normal, quando a gente calcula o atrito cinético, a gente tem lá o coeficiente cinético vezes a normal, massa. Quando você vai calcular o estático, você vai lá, o coeficiente estático vezes a normal. Mas peraí,
O cinético tem um valor só, o estático tem vários. Quando a gente faz a conta, o que a gente está calculando? Tem que ficar ligado que quando a gente usa a fórmula, nós estamos calculando o atrito estático máximo, automaticamente, certo? Através do desenho, através da situação, você pode calcular outros valores. Usando a fórmula, a gente está calculando o atrito estático máximo automaticamente. E é ótimo isso, né? Porque ele é o divisor entre não movimentar e movimentar. Tá legal? O exemplo que eu trouxe aqui, um exemplo até que já caiu na federal, certo? Tem um cara empurrando uma mesa e tem um livro sobre a mesa, certo? Quando o cara empurra a mesa e dá uma acelerada na mesa, se ele for aí devagarinho, com uma aceleração pequena, o livro também começa a acelerar aqui, no caso, para a direita, certo? Que força que está acelerando o livro? Muita gente deve pensar, é a força que o cara faz. Não, o cara está fazendo força na mesa. O cara não tem como fazer força no livro, certo? Rola uma telepatia aqui, certo? Teria que encostar no livro para fazer força nele. Então, quem está empurrando o livro é a mesa. Através de que força? De atrito. Você tem as irregularidades da mesa e irregularidades do livro. Quando eu empurro a mesa empurra o livro através da força de atrito. Então, nós temos o caso onde o atrito está acelerando, o atrito está ajudando o movimento. Certo? Isso aqui pode cair de outra forma? Pode. Pode ser dois blocos, um bloco em cima do outro. Pode ser um caminhão e uma caixa aí na carroceria do caminhão e eu vou acelerar o caminhão, a caixa escorrega ou não escorrega. Como é que a gente analisa isso aqui? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês agora ali na lousa para a gente poder escrever e ver como é que a gente faz a análise disso aqui. Vamos lá? Então, mais ou menos o que a gente viu ali no slide antes. Nós temos um bloco A embaixo, bloco B em cima do bloco A, e existe uma força atuando aqui para a direita no bloco A, né? Ela estava aqui do outro lado, passei ela para cá, não tem problema nenhum. O que interessa é que ela é horizontal para a direita, tá? Normalmente esse tipo de exercício, ele despreza o atrito entre o A e a superfície, para ficar uma coisa a menos, para não ficar aí muito tumultuado de força aqui. Mas ele não despreza o atrito entre o bloco A e o bloco B, esse existe. E normalmente pergunta qual é a aceleração máxima ou qual é a força máxima que eu posso fazer no bloco A para o bloco B aí, continuar o movimento, né? Não derrapar aqui para trás. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, analisar as forças que estão atuando. Eu não vou desenhar aqui as forças que atuam vertical aqui, certo? Peso, os dois têm peso, os dois têm normal, mas eu quero fazer uma análise horizontal. Então, vou só desenhar as forças que estão na horizontal. Além da força A, que atua no bloco A, o bloco B ele vai acelerar para a direita também. Como eu mostrei lá para vocês no livro, pessoal, qual é a força que acelera ele para cá? É exatamente a força de atrito, né? Existe um atrito, umas irregularidades do A com o B, eu empurro o A, o B vai junto, certo? E muita gente chega nessa conclusão, mas esquece de uma última força aqui. A gente sabe, terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. O Luiz está empurrando esse bloco aqui, o bloco está empurrando o Luiz, certo? Quem está fazendo essa força de atrito no bloco B? O bloco A. Então, se o bloco A empurra o bloco B devolve essa força para o bloco A. Então, nós temos a mesma força de atrito que o A faz no B, aqui atuando no A também. Ou seja, o A faz a força de atrito no B, o B responde com atrito no A. E é exatamente o mesmo módulo, certo? Em corpos diferentes, mesma direção, sentidos contrários, é ação e reação aqui. Tá? Então, aqui do lado, pessoal, botei ali o F igual a MA. Tá? Lembrando que quando cai mais de um corpo, a gente pode analisar os corpos separadamente ou pode analisar os dois como se fosse um só, como se fosse um conjunto. Aí depende do que a questão cobra de você. Tá? Vamos fazer aqui todos os casos, vamos começar analisando o bloco A. Duas forças atuam no bloco A, resultante vai ser F menos atrito. Então vamos escrever aqui F menos atrito igual a massa somente do A, que eu estou olhando somente o bloco A, vezes a aceleração. Normalmente é um interesse meu essa aceleração, né? A aceleração máxima que o bloco A pode ter. Se eu olhar o bloco B, ó, esquece o bloco A, olha só o bloco B, qual é a única força? É só o atrito. Força de atrito igual a massa do B vezes a aceleração. Tá ok? Então, tanto faz se trabalhar com o bloco A, trabalhar com o bloco B, certo? O que a gente pode fazer também, que muitas vezes é útil, é olhar o conjunto.
certo? Quando eu olho o conjunto, eu tenho essas três forças atuando. Então eu vou ter F mais atrito, menos atrito, igual. Então a força resultante está entre essas três. Quando a gente olha o conjunto, essas duas forças se cancelam. É como simplesmente você somar essa linha com essa. Você vai ter Φ menos Φ, que vai cancelar, vai sobrar somente a força F. Tá? Então as forças aqui internas elas se anulam, sobra somente essa força externa F. Tá? Só que como eu estou analisando o conjunto agora, vai entrar a massa dos dois, a massa do conjunto. MA mais MB vezes a aceleração. Ok? Então perceba que analisando o conjunto fica até mais simples muitas vezes do que analisar individualmente o bloco. Aí você tem que ver o que a questão vai pedir aí de você. Tá? Posso analisar um, analisar outro ou analisar o conjunto. Tá legal? Bom, visto o nosso toque aí de leis de Newton, vamos dar um toque aqui também de hidrostática. Tá? O que a gente tem aqui? Aqueles vasos comunicantes, certo? Com os dois líquidos ali miscíveis que não conseguem se misturar. Tá? E quando eu tenho essa situação aqui no equilíbrio, a gente vê que nos dois braços do vaso eu não tenho a mesma altura. Certo? Se eu boto um líquido só, independente do tamanho, da largura, da forma dos vasos, eu tenho que ter sempre a mesma altura. Tá? Como eu coloco líquidos diferentes, eles acabam tendo aí alturas diferentes, mas eles estão no equilíbrio hidrostático aqui. Certo? A gente já falou isso bastante em sala, que o segredo é escolher o ponto certo. Qual que é o ponto certo? Aquele ponto de encontro entre os dois líquidos. Certo? Então marca um ponto lá que chamou de ponto B, você vem para o outro lado aqui e marca um outro ponto que está no mesmo nível. Se a gente lembrar do teorema de Stevin, quando eu estou no mesmo líquido, né, no mesmo fluido e eu estou no mesmo nível, eu estou na mesma pressão. Tá? Então a gente conclui que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Para que eu quero isso? A gente consegue comparar as alturas aqui facilmente, provavelmente a questão já vai te dar a relação entre as alturas. O que normalmente eu quero saber é a relação entre as densidades. Professor, mas dá para ver que a densidade do A é maior do que a densidade do B, porque ele está por baixo, o B está por cima. Eu tenho a noção de quem é mais denso, mas eu não tenho ideia de quantas vezes o A é mais denso que o B. Então, quando eu quero essa precisão, nós precisamos ir para a conta. Então, tendo a relação entre as alturas, nós sabemos a relação entre as densidades. E tendo a relação entre as densidades, nós temos relação entre as alturas. Okay? Então, quem faz pressão no ponto A? Essa alturinha de líquido A mais a atmosfera, certo? Considerando que o nosso recipiente aqui está aberto. Se o nosso recipiente está fechado, não precisa incluir a atmosfera. Quem faz pressão no ponto B? Essa altura maior de líquido B mais a atmosférica também. Certo? Daqui a pouco a gente vai ali para o quadro para terminar essa conta aqui. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o experimento do Torricelli. Né? O Torricelli, ele utilizou o teorema de Stevin para comparar também dois fluidos. Só que em vez de comparar dois líquidos que não se misturam, ele comparou mercúrio com atmosfera. Certo? Ele comparou a própria atmosfera com algum líquido, para ter uma noção qual é o valor aí da pressão que a atmosfera faz. Certo? Então, olha lá, a mesma coisa, ó. Escolhi o ponto de intersecção, o ponto de encontro entre os dois fluidos. Vim aqui, marquei um outro ponto dentro do tubo. Quem faz pressão no ponto B? A atmosfera. Quem faz pressão no ponto A? Somente essa altura de mercúrio, certo? Porque aqui é vácuo e o tubo está fechado. Né? O tubo fechado não tem atmosférica, vácuo não tem massa, não tem peso, não faz pressão. Então, o que o Torricelli concluiu? Que a pressão atmosférica vale a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, né? O famoso 760 milímetros de Hg, certo? Isso virou uma unidade em homenagem ao Torricelli. 760 milímetros de Hg é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar. Lembrando que a gente pode falar que é 1 atm, uma atmosfera, ou no sistema internacional, 10⁵ Pascal aproximadamente. Tá? Então vamos agora lá para o quadro resolver aquele exercício anterior. Vamos lá? Então lá, pessoal, aqui já está tudo prontinho, né? Mas lembrando que a gente escolheu dois pontos, né? Um de intersecção, o outro do outro lado do tubo, mesmo nível, certo? Mesmo líquido, mesma pressão. Então está aqui, Stevin, pressão no ponto A igual pressão no ponto B. Certo? Quem fazia a pressão no ponto A, lembra? A atmosfera mais o líquido, certo? O líquido A. Quem fazia pressão no ponto B, a atmosfera mais o líquido B.
certo? O que eu já fiz aqui, essa atmosfera é igual a essa, nós estamos no mesmo experimento, eu posso cortar as duas, né? Então, quando os dois tubos estão abertos ou os dois tubos estão fechados, elas acabam excluindo aí, certo? Você não pode esquecer, se um tubo estiver aberto, o outro estiver fechado. Tá? Eu já cortei aqui também a gravidade, é a mesma gravidade dos dois lados. Então, o que sobra? No ponto A, eu tenho a densidade do líquido A vezes aquela altura de líquido A. Do outro lado, eu tenho a densidade do líquido B vezes a altura do líquido B, certo? Não sei se vocês lembram, mas a altura de líquido B era maior do que a altura de líquido A. Para compensar aqui, para eu ter um sinal de igual, para manter a igualdade, o líquido A tem que ser mais denso que o líquido B. Pô, mas isso a gente já sabia desde o começo. Só de bater o olho dá para ver que o líquido A que estava por baixo é mais denso que o líquido B que estava por cima. Só que aqui a gente tem a precisão, né? Se eu digo que essa altura é 3 vezes essa, eu sei que essa densidade é 3 vezes essa. Aqui eu tenho a relação realmente numérica, eu tenho a proporção realmente. E ele pode dar o contrário também, né? Vai dizer que essa densidade é o dobro dessa, também sei que essa altura tem que ser o dobro dessa. Tá? Então, o segredo aqui de utilizar Stevin, seja 2 líquidos, ou seja um líquido só com recipiente com uma forma estranha, é escolher 2 pontos, aí que estejam no mesmo nível e no mesmo líquido. Isso me garante que eles estão na mesma pressão. Bom, última coisa então, vamos dar uma lembrada aqui em alguma coisa de termodinâmica, em especial aqui transformações gasosas, né? Caiu lá um gráfico PV, analisa as transformações, cada uma delas individualmente. A gente pode aí trabalhar, galera, com aquela equação geral dos gases, certo? PVT num ponto igual a PVT no outro. Se você quiser estudar um ponto só, a gente pode usar também a equação do Clapeyron. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é, dentro das 4 transformações particulares aqui, como é que fica a primeira lei da termodinâmica, certo? Lembrando que, aqui, isobárica é aquela que mantém a pressão constante. Como a pressão ela não casa nem com o calor, nem com a energia interna, nem com o trabalho, a primeira lei fica exatamente assim. Ou seja, numa transformação isobárica, o calor é convertido parcialmente em energia interna, parcialmente em trabalho, né? Não é totalmente para nenhum dos dois. Parte vira energia interna, parte vira trabalho. Na isotérmica, é a temperatura que fica constante. A temperatura é casada, né? A temperatura é casada com a energia interna. Então, se a temperatura fica constante e a temperatura não muda, a energia interna do gás também não mudou. Então, eu venho aqui e a variação dá 0. Ou seja, numa transformação isotérmica, eu posso afirmar que todo o calor trocado está relacionado com o trabalho. Ou seja, se eu dou calor para o gás, ele vai converter tudo isso em trabalho. É isso que a gente tem que ficar ligado. Tá? Então, calor convertido integralmente em trabalho. Na isocórica, volume constante. Volume casa com quem? Com o trabalho, né? O trabalho de um gás é se expandir, né? Quando ele realiza trabalho e quando ele sofre trabalho é ser comprimido. Numa isocórica, não tem variação do volume, então não tem gasto com o trabalho. Então eu posso dizer que todo o calor aí é convertido em energia interna, certo? Todo o calor trocado tem a ver com a variação da energia interna. Tá? E por último, a gente tem a adiabática, aquela que não tem troca de calor. Então eu venho aqui na primeira lei, agora eu não corto, simplesmente eu boto um 0 no lugar aqui do calor, tá? E eu tenho que passar o ΔU ou o trabalho para o outro lado negativo. Aqui eu escolhi passar o ΔU. O que interessa aqui? Interessa que se o trabalho for positivo, o ΔU é negativo. Se o ΔU for positivo, o trabalho tem que ser negativo. Ou seja, ele sempre tem que ter o sinal trocado. Tá? Ou seja, para me expandir, realizar trabalho positivo, me expandir, a minha temperatura tem que diminuir, certo? Se eu fizer o caso contrário, né? Se eu for comprimido, a minha temperatura vai aumentar. Essa é a moral da adiabática. Tá? Então, interessante é identificar esses caras aqui no gráfico PV, tá? Fazer a análise do PVT e da primeira lei, sempre as duas análises. Aí você faz na calma que não tem erro. Bom, como eu estava falando para vocês, um exemplo aqui de um gráfico PV, né? Sempre confere, né, galera, se o gráfico é de pressão por volume, vê a unidade que o cara está trabalhando, quilopascal, metro cúbico, né? Que na hora de fazer a sua conta, você utilizar as unidades corretas aí, tá? Aqui nós temos uma transformação, a BBCCA, fechando um ciclo, ok? Lembrando que nesse gráfico PV, a área do gráfico me dá o trabalho.
Você pode fazer de A para B, você vai ver que é uma expansão, esse retângulo aqui vai te dar o trabalho. De B para C, você vai ter essa área aí que a gente não consegue calcular, e de C para A não tem área, não tem trabalho, lógico, é uma isocórica, né? Volume constante. Tá? Então, como eu falei para vocês, pega uma transformação de A para B, é o que? Isobárica. Quer trabalhar com o PVT? Corta o P. Quer trabalhar na primeira lei? Não corta nada, isobárica não corta nada, certo? Vamos trabalhar de C para A? Vai lá, PVT em C igual PVT em A. O que eu posso cortar? O volume que é igual. Aí você consegue comparar as pressões e as temperaturas. Tá? Lembrando que temperatura aqui sempre em Kelvin, né? Quando a gente trabalha termodinâmica, sempre em Kelvin. Tá? Mas por último aqui então, nós temos essa transformação BC, tá? Que o nosso coração quer muito dizer que é uma isotérmica. A gente tem que tomar cuidado, ela parece uma isotérmica, mas como eu tenho certeza que é uma isotérmica? Ou o enunciado vai me dizer, daí você pode confiar no enunciado, ou ele vai até perguntar para você alguma condição para ser isotérmico. Se você pegar o PVT e cortar os dois T's, você vai ter pressão vezes volume igual pressão vezes volume. É exatamente o que eu tenho aqui no meu gráfico, não é? Então, se a gente vem aqui no ponto C, pega as coordenadas do ponto C, 500 vezes 2, que dá 1000. Se eu pegar a coordenada do ponto B, tem que dar 1000 também para ser uma isotérmica. Então, se uma coordenada é 200, a outra coordenada tem que valer 5. Então, se você tiver 5 aqui, é porque a sua transformação BC é uma isotérmica. Qualquer outro valor, eu estou falando de outra transformação. Não precisa necessariamente ser uma particular, pode ser uma transformação qualquer. Última coisa, além de perguntar individualmente cada transformação, se ele perguntar sobre o ciclo, cuidado, no ciclo o trabalho é zero? Não, a variação da energia interna é zero. O trabalho do ciclo é a área dentro do ciclo, tá ok? Nesse caso, pessoal, o nosso ciclo está no sentido anti-horário, então o trabalho total vai dar um trabalho negativo, certo? Mas o que não é zero o trabalho, o que é zero é a variação da energia interna, tá legal? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar aqui hoje para vocês era isso. Espero ter ajudado, ter tranquilizado vocês. Façam todos aí uma boa prova e até mais. Um abração.